tarde, sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos à primeira edição da série Diálogos Insólitos. Nos juntamos nesta sexta-feira através dos canais aqui no YouTube da revista O Amon e o Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Sexualidades e Interseccionalidades do GESEX. Meu nome é Tainá, eu faço parte do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e hoje eu estarei mediando o debate Pode ser assédio? Hierarquias acadêmicas e interseccionalidades. Agradeço a equipe que está no backstage nos ajudando na transmissão, a Aline Ribeiro, do PPGás da UFAM, e a Larissa Maria, que é também do PPGás da UFAM. Bom, para dar início, então, eu vou chamar a nossa anfitriã, a professora Flávia Mello, da Cunha, doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, professora no Departamento de Antropologia da UFAM e atualmente é coordenadora do PPGás também na UFAM. Chamo também a nossa convidada, a professora Heloísa Buarque de Almeida, que já esteve conosco em outros momentos, e estamos aqui nos encontrando novamente. A professora Heloísa é doutora em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, professora no Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo. Pesquisadora do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS, e é uma das fundadoras da Rede Não Cala, rede de professores pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. Bom, para esse momento, eu vou passar a palavra para a professora Flávia. Obrigada, Tainá. Boa tarde, boa noite a todos. Esse é um espaço que nos enche de alegria e que concretiza, na verdade, não um projeto atual, né, mas uma expectativa de encontro que foi adiada ainda em 2020, infelizmente, por conta da pandemia. Então, Heloísa estava a poucas horas de viajar para Manaus, quando todas as atividades foram suspensas, e aí nós, infelizmente, né, suspendemos naquela ocasião a aula inaugural do semestre letivo de 2020 no programa de pós-graduação em Antropologia. Né? Muitos acontecimentos marcaram, então, as nossas vidas, os programas de pós-graduação desde então, e agora, em 2022, a coordenação do PPGás, hoje, né, liderada por mim, em conjunto com os professores Tiago, professora Luísa e professora Márcia Calderipe, nós, então, começamos uma série, né, de eventos, de atividades que retomem alguns elementos importantes que vinham sendo construídos antes de nós assumirmos a gestão, e, em particular, essa série, Diálogos Insólitos, né, como título provocador já traz, tem a pretensão de criar um espaço no nosso programa, com convidados de outros lugares, de outras universidades, para debater temas espinhosos, delicados, temas difíceis, mas cujo debate, cujo enfrentamento se faz necessário. E a temática do assédio é uma delas. Né? Nos importa conversar um pouco a partir da experiência, né, da Heloísa, né, que está aqui conosco hoje, convidada, a quem eu acolho e agradeço, ainda remotamente, Heloísa, mas espero que a gente se encontre pessoalmente o quanto antes, em Manaus, em São Paulo, né, principalmente aqui na nossa casa, no PPGás, para recebê-la então. Esse é um tema, né, que nos interessa conversar a partir da sua experiência, da sua expertise em antropologia, porque é também um desafio a nossa gestão no PPGás. Ao longo dessa série, debates Diálogos Insólitos, que acontecerá sempre às sextas-feiras, nós vamos debater ações afirmativas, assédio, plágio, direito autoral e outros temas que continuamente interpelam o nosso dia a dia na antropologia. Então, agradecer à equipe do Backstage, a Aline Ribeiro, Larissa, Tainá, que está aqui conosco como mediadora. E, Heloísa, bem-vinda a Manaus, ainda não presencialmente, como nós tanto desejamos, mas com bastante carinho e apreço pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada, Flávia, obrigada, Tainá, e o pessoal que está trabalhando aqui nesse evento. É um prazer estar aqui com vocês. E um desafio, né? Primeiro, e boa noite a todos que estão assistindo também, né? Bom, eu adorei o título Diálogos Insólitos, fiquei feliz pelo convite, né? Naquela ocasião que a gente planejava
fazer esse evento, a Covid nos pegou de susto, né? Eu estava exatamente com a passagem marcada e eu consultei os colegas do departamento, gente, será que eu vou, será que eu não vou? Porque ainda não tinha fechado a universidade. E alguns colegas que estavam no exterior falavam, não vá, não vá, não vá, não saia de casa, a coisa está assustadora, enfim. Bom, e ficamos com essa pendência, né, Flávia? Ficamos com essa dorzinha no coração de não fazer presencial. Mas é uma alegria estar aqui e poder compartilhar com vocês, mas também um desafio, né, falar sobre esse tema com vocês hoje, né? Então, o que eu vou trazer para vocês é enfim, são reflexões que eu venho fazendo já faz algum tempo, né, e que tem a ver muito com a experiência acadêmica, né? Tá na parte... vou retomar alguns pontos que saíram num artigo que eu publiquei recentemente, num livro que está online, num e-book que está online, acessível para todo mundo, mas também refletir um pouquinho sobre os acontecimentos na própria universidade, dentro do próprio âmbito acadêmico, mas com um certo olhar também antropológico. É isso que eu vou tentar trazer para vocês. Tainá, você consegue botar um slide para gente? Bom, eu queria, então, eu fiz essa pergunta, né? Pode ser assédio, violência sexual na universidade, hierarquias e interseccionalidades. Eu fiz um título um pouquinho maior do que eu tinha anunciado aqui, a partir, né, de uma questão de percepção mesmo, do meu ponto de vista, de uma questão que é bastante antropológica, né? Ao mesmo tempo que trata das nossas políticas universitárias, da nossa vida acadêmica, né? Dentro dos programas, dentro da universidade, dentro da graduação, ela também trata, eu tenho um olhar inevitavelmente formado, né, de quem pesquisa gênero, e já tinha pesquisado gênero e violência antes de olhar para as questões da universidade, né? E, enfim, o que eu queria trazer para vocês era um pouco, não sei se está passando aí, né? Está passando? Eu mudei o slide, mas não sei. É uma experiência que eu tenho desde que eu estava no USP. Eu assumi um cargo dentro da USP por conta de algumas denúncias, né? Que era um programa que se chamava USP Diversidade. Então, uma parte dessa história que eu vou contar aqui vem muito da minha experiência como docente em sala de aula, né? Eu tenho a impressão que o meu slide não está mudando. Ele está mudando para vocês? Professora Elisa, não está passando. Eu acho que eu vou... Pera um pouquinho. Eu vou parar a tela e compartilhar de novo, tá bom? Tá para bom. ver se vai. Tá bom. Eu fiquei com essa percepção mesmo de que parecia que não. Que ele tinha travado aqui. Isso, acho que agora... Isso, agora vai. Então, essa experiência que eu tenho tido desde 2013 na USP, né, quando eu dou a disciplina de gênero lá na graduação, nas ciências sociais, é um curso muito grande, né, entra bastante alunos, e dou uma disciplina de gênero também na pós-graduação desde 2007. E como professora da antropologia trabalhando com gênero, já tinha pesquisado violência, começou a acontecer de, em alguns momentos, algumas situações, né, me chegarem ao pé do ouvido no intervalo, no fim da aula, né, quando algumas alunas ou alunos vieram me contar de situações, uma maioria de meninas, mas não apenas, né, de situações de violência, né. E eu, ao pegar esse programa USP Diversidade, que na verdade estava voltado a combater a homofobia, pensei em tratar essas discriminações e problemas de gênero, raça e sexualidade que a gente enfrentava na universidade,
e fomos tendo muitas denúncias, né, de trotes, de estupros e de outras situações de violência dentro da universidade, aos poucos, né, não foram muitas de uma vez, foram acontecendo alguns casos que culminaram numa audiência pública e depois numa comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre a questão dos trotes, especialmente, né? Sobre a questão dos rituais violentos na entrada de alunos, né? Isso tem ganha uma certa visibilidade na mídia, inclusive, né? E como eu pesquisava a mídia também, então eu estava tanto na universidade atendendo os casos, como vendo a repercussão disso na mídia. E, bom, e esses alguns casos, já vou explicar um pouquinho mais quais eram as situações de violência, né, e vou focar no assédio um pouco mais daqui a pouco, né, mas essas situações, elas me remetiam ao problema da própria definição de violência, né, então a gente, com um olhar antropológico, a gente sabe que as nossas categorias, né, ocidentais, as nossas definições, elas não são necessariamente conceitos universais, elas não são universais. O que é violência, né? Então, normalmente, se você fala, eu sofri uma violência, a primeira coisa que aparece na cabeça das pessoas é um imaginário de violência urbana, assalto, né, roubo, não sei o quê. O que a gente vai... Quer dizer, então, não tem uma definição universal de violência do ponto de vista, né, do olhar antropológico, né, porque as categorias do que significa uma agressão, do que significa uma violência, do que significa um insulto moral, né, essas categorias são definidas a partir das relações sociais, que são históricas, que são políticas, né. Então, a gente tem bibliografia já sobre isso, como, por exemplo, esse livro que é muito conhecido quanto à violência sexual, a história do estupro, do historiador Vigar Hello, francês. Ele vai mostrando como as concepções de estupro mudam ao longo da história, né? A gente tem pesquisas sobre isso no Brasil também, né? Ao mesmo tempo que a gente pode notar na nossa vida cotidiana como há processos de transformação no que é visto como uma agressão, como violência, né? Então a gente tem leis recentes, por exemplo, a Lei Maria da Penha de 2006, problematizando uma agressão, violência doméstica, que antes não era visto exatamente como um problema, como grande violência, entre marido e mulher, ninguém mete a colher, mas com, né, o tempo, com as demandas pelo movimento social, do movimento social de mulheres, do feminismo, vai se problematizando a violência doméstica. Ao mesmo tempo, o movimento antirracista vai problematizando o racismo, né? E mais recentemente, a gente vai vendo essa problematização sobre as violências sexuais, né? O que consiste exatamente um estupro, tem uma mudança recente na lei do estupro, né? E novas leis como de assédio ou de importunação sexual que vão aparecendo no Brasil mais recentemente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que exatamente a gente tem esse problema no que consiste uma agressão, né? Porque nesses casos que a gente está atendendo na universidade, o que a gente vê é exatamente um choque de percepções acerca do que é violência. Por quê? As pessoas que denunciaram não tinham dúvidas de que elas tinham sofrido uma violência. No entanto, a instituição teve problemas para enfrentar essas temáticas e os casos foram abafados. Isso aconteceu com os estupros em trotes, etc., não só na USP, aconteceu em inúmeras universidades, né? Mas, enfim, o movimento social, a própria mídia, né, a visibilidade dos casos começa a demandar que as universidades, né, tratem, né, melhor isso que está sendo nomeado como violência, que às vezes antes não tinha exatamente esse nome, né? E eu tenho focado, então, em duas categorias de violência, né? De violência sexual, né? Estupro e assédio sexual aqui, né? Que eu tenho pensado com relação à universidade. Eu tenho, a partir de 2013, feito anotações, pensado, não só individualmente, mas também pelo fato de estar vinculada à Rede Não Cala, que é uma rede de professoras pelo fim da violência sexual e de gênero na universidade,
E na rede não cala, então a gente tem uma rede de professoras que atenderam casos, né? E tentamos demandar que a universidade, né, tivesse melhores mecanismos de acolhimento, de investigação, de punição, esse tipo de coisa. Então tem um lado meu como pesquisadora, mas tem também um lado meu como alguém que está tentando implementar políticas melhores e mais adequadas aos direitos humanos dentro da universidade também, né? Então, o que eu vou tentar trazer aqui é um pouco mais da análise e menos as políticas, mas, enfim, tem as duas questões que estão acontecendo. E também nós tivemos, além desses nossos dados mais qualitativos, dos atendimentos que a gente fez, seja pela Rede Não Cala, seja individualmente, várias professoras, seja depois a partir de algumas instituições que a própria universidade foi criando, como as comissões de direitos humanos, a gente teve também uma pesquisa quantitativa na universidade, feita pelo professor Gustavo Venturi, coordenada pelo professor Gustavo Venturi, que revelou, no caso da USP, né, essa pesquisa, se não me engano, foi feita entre 2017 e 2018, né, com representatividade estatística e tal, 37% dos alunos afirmavam ter sofrido algum tipo de violência, de agressão, no espaço da universidade ou em relações a partir da universidade, sendo que 7% falaram de situações de violência sexual, né, dos quais 11% das mulheres retrataram ter sofrido algum tipo de violência sexual, 2% dos homens e 74% das pessoas com outras identidades de gênero, pessoas trans ou não binárias, né? Nos casos descritos nessa pesquisa, 3% dos casos de violência, 3,6% dos casos de violências narrados poderiam ser classificadas como uma violência sexual que a gente considera mais grave, né, no Brasil, que é o estupro, né? Então, a USP é uma universidade com cerca de 100 mil estudantes, né? 3,6% não é um número de se menosprezar, né? E é interessante que nas categorias de violência sexual sofrida foi muito comum, o termo mais mencionado foi a palavra assédio, né? Muito mais do que estupro, né? E o ambiente mais mencionado foram as festas. Então, quer dizer, se tratava, na maior parte das vezes, de assédio entre colegas nas festas universitárias, embora algumas dessas cenas de assédio pudessem ser classificadas também como uma violência sexual mais grave, como estupro, né? No caso dos estupros, também foi possível notar, tem um monte de narrativas, um monte de dados, mas eu vou falar isso mais resumidamente, né? A gente teve situações que eram inegavelmente, aos olhos de quase todo mundo que soube das histórias, inegavelmente mais criminoso, que eram os casos de estupros relacionados, por exemplo, a trotes nos cursos mais prestigiosos, em que havia uma prática já institucionalizada de embriagar as meninas, as calouras, para poder ter relações sexuais. Então, quer dizer, tinha uma situação mais planejada, né, de uma agressão sexual, feita como uma brincadeira, né, aparentemente como uma brincadeira, era trote, não sei o quê, né, e outras situações, essas mais comuns, em que ficava um pouco nublado as fronteiras do consentimento. O que eu quero dizer com isso? Situações em que dentro de uma festa a vítima estava embriagada ou tinha feito uso de substâncias e não conseguia reagir, e o agressor não percebeu a violência que ele podia estar cometendo ao mexer numa pessoa que estava vulnerável, né? Ou mesmo situações, enfim, que a pessoa não estava totalmente desacordada, mas ela não conseguia falar, ela não conseguia dizer o não, né? E o que eu quero dizer
do meu ponto de vista, elas eram situações de violência sexual, mas nas narrativas que circulavam dentro da universidade, nas sindicâncias, nos processos administrativos, ou mesmo nas fofocas, ou nos rumores, né? Essas narrativas, dependendo do ponto de vista, elas podiam ser relativizadas, né? Então, tinha muita situação, eu vi, por exemplo, né, numa sindicância, os rapazes dizerem, mas eu tinha certeza que era consentido. Eu nem percebi que eu estava cometendo uma violência, né? Em outras situações era mais inegável que havia, né, um abuso sexual. Mas se a gente olhasse, né, a definição mais recente de estupro, né, do Brasil, que mudou em 2009, que significa constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, né, na linguagem jurídica, digamos, a penetração vaginal, ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Então, qualquer abuso sem consentimento pode ser classificado como estupro, mesmo que não tenha penetração, sendo que o estupro de vulnerável, tem um erro aqui, gente, desculpa, o estupro de vulnerável, né, inclusive penalizado, é considerado mais grave, né, e a situação de meninas, de jovens estudantes muito alcoolizadas, né, ou sob efeito de outras substâncias, poderia cair no estupro de vulnerável, inclusive, que é um crime que demora 20 anos para prescrever, né, então é um crime considerado muito grave, né, e era isso que primeiro nos chocou muito quanto aos casos da universidade e que levou, né, e que teve muito escândalo na CPI e gerou também a formação da Rede Não Cala USP. Mas eu queria comentar hoje também com vocês essa outra categoria de violência, né, que se às vezes se foi sexo ou se foi estupro, fica confuso no estupro, aqui no assédio às vezes a confusão é se foi uma paquera, se foi uma cantada ou se foi um assédio, né? De novo, quer dizer, isso não quer dizer que eu duvide das palavras das vítimas, o que eu estou querendo dizer é que há uma mudança social naquilo que antes não tinha nome e que hoje às vezes ganha o nome de assédio, né? Então, quero dizer, né, eu lembro, enfim, na minha graduação, de professores que paqueravam alunas e a gente às vezes achava isso engraçado, outras situações foram situações que a pessoa se sentiu ameaçada, mas a gente não nomeou como assédio, né? E hoje em dia a gente vê essa construção pública da categoria assédio sexual, que para mim está nas universidades, mas também, né, nas campanhas que aconteceram na arena pública, né? Meu primeiro assédio, chega de fio-fio, meu professor abusador, né, meu amigo secreto, que foram campanhas de redes sociais, às vezes, né, de Twitter, Facebook, né, mas que, enfim, foram construindo publicamente também a ideia de que existe um outro tipo de violência sexual, que não é o estupro, mas que é uma agressão, que é uma violência, que é um ataque de direitos, né, que é a ideia, por exemplo, né, da paquera entre professor e aluna, né? No contexto da universidade, as histórias que eu mais ouvi era isso, né? Ou eram relações em que eram colegas, mas havia alguma lógica de hierarquia, né? Então, o colega agressor ser um aluno de pós, a agredida ser da graduação, ou ele ser veterano e ela ser caloura, né? Porque é preciso considerar que o assédio tem a ver com essa relação de poder, né? O assédio é uma investida sexual que tem a ver com uma desigualdade de poder. A gente já vai pensar uma definição, um pouco, sugerir, né, uma definição para esse tema, né? Uma definição que é parcial, mas que é a definição legal, por exemplo. Ele normalmente está associado com uma desigualdade de poder, né? E os casos mais comuns que a gente atendeu foi na relação entre professor e aluno, né? E
enfim, como houve, né, não só dentro da universidade, mas nas mídias sociais e mesmo nas mídias hegemônicas, né, teve uma certa visibilidade a questão do assédio, da desigualdade, da violência sexual, vem tendo mais visibilidade, né, algumas questões feministas, principalmente a partir de 2010 em diante, né, a partir da Marcha das Vadias. Isso tem produzido também, às vezes, algumas regulamentações novas, né? Mas também dúvidas, né? E aqui eu vou usar um exemplo, né, de uma dúvida, porque muitos desses casos de vítimas de agressões sexuais que eu atendi, a pessoa ia percebendo que ela tinha sofrido uma violência conforme ela estava conversando comigo. Ela demora um tempo para entender esse tipo de agressão, né? O que faz parte dessa lógica, desse processo que eu estou tentando trazer para vocês, né, de construções históricas, de processos de construções de categoria de violência. Então, só um pequeno trecho de uma mensagem que eu recebi pelo Messenger do Facebook. Bom dia, professora Heloísa, sou aluna de tal curso de pós-graduação, estou passando desde o início de 2019 por uma situação que recentemente, com a ajuda de amigos, percebi que pode se caracterizar como assédio sexual e moral, né? Então, quer dizer, essa ideia de que as pessoas precisam de um tempo de conversar, às vezes, para se dar conta de que tem algo, que tem um incômodo, mas às vezes ela não sabe bem o que é, ela leva um tempo e conversando com os amigos ela percebe que pode ser visto como um assédio. A pessoa que vem praticando isso comigo se encontra em uma posição de hierarquia em relação a mim na universidade, era um orientador. A situação se tornou completamente insustentável na última semana. Gostaria de saber como posso conseguir ajuda da Rede Não Cala. Tem algumas frases mais pessoais e íntimas que eu não quis colocar aqui, que ela fala do seu próprio sofrimento. E depois ela finaliza dizendo: gostaria de narrar a história, apresentar minhas evidências, uma preocupação em provar, eu juro que eu não estou delirando, tem alguma coisa acontecendo, né? E perguntar qual o melhor modo de proceder. Eu estou realmente desesperada, não tenho família em São Paulo. Agradeço antecipadamente qualquer tipo de ajuda. Enfim, então essa mensagem do Messenger, ela resume um pouco uma situação que às vezes aconteceu no presencial, né, na minha salinha, na USP, da pessoa me contar, muitas vezes entrecortado por choros, por muita angústia, por muitos silêncios, né, mas que mostra um pouco uma situação típica, né, de assédio. Tem uma desigualdade de poder, tem um temor, uma sensação de ameaça, a pessoa pedindo ajuda, a pessoa preocupada em provar o que ela está dizendo, porque ela acha que ninguém vai acreditar nela, né? E isso é muito recorrente nesses casos, tanto na universidade, inclusive, como no judiciário também, se esse tipo de caso chega ao judiciário. Então, eu fui percebendo, pelos relatos que eu fui coletando, que o assédio se constitui a partir de uma não reciprocidade no interesse sexual entre professor e aluna. Eu estou usando professor e aluna aqui porque a maioria foram mulheres, mas houve casos de professor e aluno também, tá? Ou seja, uma situação na qual o desejo ou o interesse, né, da pessoa assediada, da aluna, não é considerado diante da insistência do docente, né? Então, o docente não percebe o não, e nós que somos algumas das pessoas mais mulheres ou pessoas mais femininas conhecem como algumas pessoas do sexo masculino podem, o gênero masculino podem ser incapazes de ouvir o não, né? É disso que se trata aqui um pouquinho os casos da universidade. No plano das estruturas hierárquicas, não há como ter consentimento livre e autônomo dada a desigualdade de poder. Então, essa aluna era o orientador dela, ele estava paquerando e ela sentia, e convidando, vamos sair, vamos tomar um vinho, vamos jantar, e ela sentindo que ela não podia dizer não, porque senão, de algum jeito, ele poderia prejudicá-la, né? E mesmo algumas pessoas que falam o não
professor, eu não quero, professor, eu tenho namorado, professor, eu tenho namorada, professor, eu não estou afim, professor, hoje eu não posso. Muitas das esquivas não são ouvidas, né? Há de cara, claro, uma questão de gênero, masculino e feminino, mas há também nas relações entre esses docentes e alunas, muitas vezes, desigualdade de classe, desigualdade de raça, né? E ainda por cima, atravessando, né, essa outra hierarquia, que é uma hierarquia formal, que tem a ver também com as diferentes categorias, servidores, alunos, docentes, né? Os docentes têm mais poder, mas também internamente a essas categorias, né? Alunos calouros, alunos veteranos, alunos de graduação, alunos de pós, né? Docentes precarizados com docentes concursados, docentes doutoras com docentes titulares ou livre-docentes, etc., né? Então, a própria universidade, ela é carregada de outras hierarquias, e essas outras hierarquias, né, estão exatamente atravessando vários desses casos de assédio sexual ou moral que a gente acaba atendendo na universidade. Eu estou privilegiando aqui na minha fala assédio sexual, mas há coisas que são comuns com os casos também de assédio moral no ambiente universitário. E além dessa hierarquia, esse é um outro tema difícil de falar. Além dessa hierarquia ser produzida institucionalmente, essa hierarquia de gerações e tal que eu estava falando, né, que pode ser uma hierarquia maior em algumas áreas do que em outras, as áreas mais formais, o direito, a medicina, né? Há também a hierarquia das estrelas, dos nomões, dos grandes nomes, né, dos pesquisadores renomados em suas áreas, que dispõem com maior frequência de bolsas e financiamentos para pesquisa. Quer dizer, uma hierarquia que também dá poder econômico para certas pessoas e que também atravessa aí, né, a questão do assédio. Poderia até cair mesmo na categoria assédio sexual, como está na lei enfim, uma relação de trabalho, né? E muitas vezes, como se passa com outros marcadores sociais da diferença, quem está no topo da hierarquia não percebe como essa hierarquia está colocada cotidianamente em pequenos atos para aqueles que estão nas faixas mais baixas da pirâmide, né? Então, eu fico pensando assim, quer dizer, assim como quando a gente está discutindo com os marcadores sociais da diferença, né? Como eu, sendo uma mulher branca de classe média, de vez em quando posso não perceber isso, falar uma frase que tenha um cunho racista ou transfóbico, por exemplo, né? Posso cometer esse equívoco, né? A gente também percebe na universidade as pessoas em posições de hierarquia mais altas não se dando conta, né, de que essa hierarquia está dada em várias situações do nosso cotidiano, né? Ela está produzida, ela está incomodando, ela está criando situações em várias das nossas situações no cotidiano. Acho que quem conhece a universidade sabe do que eu estou falando. Bom, em alguns desses casos, né, o caso pode cair na lei de importunação sexual, né, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Isso cabe também para o assédio entre estudantes e nas festas e tal, né? Embora seja uma lei muito recente, eu duvido que seja efetivamente aplicada, né? Eu acho que, enfim, ela está aí também, enfim, para acabar com chega de fio-fio na rua, mas eu acho que isso não muda assim por decreto, né? Mas também poderia cair, eu estou sem um slide aqui, da definição de assédio sexual, que é uma definição mais voltada para o trabalho, né, e para a ideia de uma hierarquia de trabalho. Algumas dessas situações parece que jogam, né, com aquilo que muitas vezes quem trabalha com violência sexual tenta problematizar, que é a noção de consentimento, né?
nesse sentido, por exemplo, quando há denúncias de violência sexual entre estudantes dentro das universidades, e não estou pensando só nos casos que eu conheço da USP, mas de outras universidades também, porque em inúmeros eventos meus colegas me contam relatos, né? Na reunião brasileira de antropologia a gente conversa e tal. A gente nota que as estruturas das universidades têm muita dificuldade de categorizar e reconhecer essa violência sexual que acontece, especialmente contra alunas, né? Então é muito comum que, ao se denunciar, fala, não, mas a menina estava na festa, bebeu, né? E queria que não acontecesse nada, né? Mas, eu estou dizendo, né? Alguns dos nossos colegas docentes pensam assim, né? Assim como pensam assim nos casos de assédio sexual por docente, né? Dizendo, não, esse docente é só paquerador, as meninas aqui esquentam muito com isso, ou tal, ou não, as meninas é que dão em cima do professor, você não percebe, né? Então é muito comum, tanto nas estruturas de investigação da universidade, como nas estruturas de investigação do próprio sistema policial, quando isso chega numa delegacia, quando isso vira um BO, que mais do que tudo se avalie moralmente, né, as alunas, né, as vítimas, né? Então é muito comum que uma sindicância, foi isso, por exemplo, que tinha acontecido na Faculdade de Medicina, diante de alguns casos, né, que levaram a CPI lá na LESP, né? Então alguns casos que houve sindicância, houve processos administrativos, não houve punição, né? Muito pelo contrário, houve uma dúvida da palavra da vítima. Isso é muito comum contra a violência sexual no sistema policial e judiciário também, né? A pessoa que agrediu na Faculdade de Medicina várias alunas não só se formou, como não foi condenado no sistema quando foi a julgamento, né, no sistema jurídico. E é muito comum que o sistema jurídico avalie moralmente as vítimas, né, ao invés de julgar a violência sexual. E, infelizmente, a universidade faz a mesma coisa, né? Então, a gente tem aí um jogo também de moralidades, né? Então, é muito comum que apareça nas estruturas das universidades e nas estruturas jurídicas uma moralidade sexual mais conservadora, digamos assim, que diz, né, vou dar um exemplo, né, como um professor já aposentado conversando comigo disse uma certa feita uma vez, quando eu comentei sobre abuso sexual em festas, ele falou, mas, professora, as alunas que vão nessas festas, elas se dão ao respeito, né? Então ele imaginava que, na verdade, tinha dois blocos de alunas, né? As alunas de família, que não vão nas festas, que se dão ao respeito, e as alunas que vão nas festas, elas vão para isso mesmo, então isso deve acontecer, né? E isso foi uma dos momentos de indignação, né, que eu só consigo entender quando a gente olha com uma lente, né, antropológica, vendo como essa concepção do que é, né, violência está em disputa, né? As pessoas me perguntavam muito, né, mas a gente pode denunciar, né? Quer dizer, e aí, assim, como é que aparece isso, né? Então, isso aparece às vezes muito. Como é que eu vou denunciar que um professor me fez um convite? Ele me convidou para sair para jantar, né? Então, é uma coisa que pode ser tão gentil. Como é que eu vou dizer que isso é uma agressão, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a pessoa vai reconhecendo aquilo como uma agressão quando ela se sente efetivamente ameaçada, né? Quando há uma insinuação, né, de ganhar uma bolsa em troca de sair junto, ou de não ser aprovado se ela não sair com o professor, né? A gente teve casos de docentes que foram efetivamente denunciados e demitidos depois de longos processos, que eram docentes que sistematicamente assediavam alunas, inclusive alunas de primeiro ano de graduação, né?
São processos que duraram anos e só aconteceram porque tinha denúncia, era como as denúncias, essas outras grandes denúncias midiáticas, tinha denúncias de muitas alunas, né? Bom, então eu só para retomar, né, é interessante notar como a gente vê então essas diferentes sensibilidades para classificar no que constitui violência e no que constitui sexo, e no que constitui consentimento, né, e que no que constitui desejo, direito sexual, direito à escolha, né, entre as alunas, por um lado, que sofreram agressões, versus os coletivos feministas também batalhando pelo direito das alunas, versus a instituição, versus as delegacias, etc. Né? Essa diferente percepção aparece também entre vítimas e agressores, né? Alguns agressores, não são todos, alguns agressores não entendem que foi estupro, reafirmam que foi sexo consensual numa investigação, né? Embora a gente tenha tido casos de agressores de estupros planejados, como eu já falei. E a gente vê, então, na verdade, como aqui o consentimento é um ponto central na discussão de direitos sexuais, né, do direito ao seu próprio corpo, né, como o trabalho do Sérgio Carrara nos lembra, né, quando ele fala das mudanças no regime de direitos sexuais. Bom, isso aqui eu já comentei com vocês, isso aqui é só para vocês saberem duas fontes aqui da minha fala, né, esse artigo que eu publiquei, está online, 2022 aqui, e a pesquisa Interações na USP. Bom, era um pouco esse quadro, né, do dilema que eu queria trazer para vocês. Ops. E acho que é isso, acho que a gente pode, enfim, conversar, abrir para perguntas. Muito obrigada, professora. A gente tem algumas interações no chat, mas eu acho que a gente pode começar com as perguntas, se vocês não se importarem. Temos a pergunta da Aline Ribeiro, que ela diz bem assim: boa tarde, professoras e colegas. Eu participei desse movimento da Marcha das Vadias em Manaus. E isso fez com que ampliasse a noção do que era uma violência contra o corpo da mulher. Desse movimento, surgiram outros movimentos que nos mostram diversas facetas dessas violações dentro da UFAM. Enquanto parte do movimento social, conseguimos explicitar essas denúncias, mas como organizar para que a gente consiga mudanças que forcem as instituições a quebrar com essa manutenção dessas questões? Eu acho que para somar a pergunta da Aline, eu tenho um questionamento que se trata de saber, do seu ponto de vista, se tem sido discutido as estratégias e a eficácia dessas estratégias, porque se a gente for fazer um mapeamento, a gente percebe que a Unifesp fez um panfleto para distribuir para as alunas e para a comunidade, né, docente. A gente tem feito debates sobre o tema para chamar a atenção também, né? E outras formas vão acontecendo. A internet, né? Muitas são as hashtags que tornam algumas vozes ecoarem. Mas e as estratégias que a gente está pensando? A gente está pensando? Tá, são várias perguntas, deixa eu ver se eu ajudo a pensar. Você está pensando as estratégias para mudar a instituição, você está dizendo, para mais institucionais, é isso? Digamos assim? Isso. Somei a pergunta da Aline. Tá joia, né? Bom, eu acho que assim, no caso da USP, né, é difícil saber como as instituições têm suas particularidades, cada uma, mas acho que as universidades públicas têm algumas coisas em comum também, né? Então a gente pode, né, sugerir algumas coisas. Eu acho que assim, no caso da USP, foi evidente primeiro uma coisa de que foi preciso criar algumas denúncias um pouco mais espalhafatosas, digamos assim,
dramáticas, na mídia também. E não sei se vocês olharem, eu fui fonte de um monte de matéria, na mídia também, eu dei entrevistas sobre isso, às vezes em nome da Rede Não Cala, inclusive, né? Porque a gente sentiu que se a gente mostrasse que tinha um problema grave, né, a instituição ia começar a fazer algumas coisas para mudar. De fato, ela foi fazendo, né? Então, uma coisa foi exatamente... Foi chato, porque foi exibir esses casos para além da universidade, foi necessário fazer, né? A outra coisa foi construir denúncias grandes dentro da própria universidade, né? Então, no caso das federais, para você abrir uma sindicância, acho que a denúncia tem que ser para a reitoria, né? Mas eu não sei em que medida vocês têm outros órgãos de ouvidoria ou de comissão de direitos humanos, ou mesmo, enfim, que outras estruturas universitárias possam ser acionadas, e que a gente tem que acionar muito espertamente aquelas onde tem pessoas que a gente sabe que vão nos ouvir, né? Então, por exemplo, no caso da USP, o reitor abriu um escritório chamado USP Mulheres, que fez essa pesquisa, né? Isso já foi uma coisa interessante, porque fazer a pesquisa é um jeito também de mostrar os casos, né? A pesquisa foi um jeito de pressionar a reitoria, dizendo, olha, temos aqui dados quantitativos, porque os meus dados qualitativos etnográficos, vocês sabem, né, gente, não tem a mesma força política, argumentativa do que 3,6% dos alunos sofreram estupro, né? Do que dizer 11% das mulheres já sofreram abuso sexual dentro da universidade, né? Isso tem uma força, né, na argumentação. Então, a gente tem que ir pensando como construir essa argumentação para mostrar que é um problema que não é um problema deste caso, deste aluno agressor apenas, mas é um problema de como a instituição atende os casos também, né? Então, a USP fez algumas instituições, fez o USP Mulheres, fez comissões de direitos humanos na unidade, mas as comissões de direitos humanos não têm poder nenhum, não podem... Então, ainda no caso da USP, ainda não temos instituições suficientes como planejado. A Rede Não Cala imaginou, né, várias coisas, se vocês quiserem, daqui a pouco eu falo disso, né? Mas ainda não temos tudo. No entanto, o que a gente conseguiu fazer ao dar visibilidade para alguns desses casos foi dar força para que alguns casos tenham virado efetivamente denúncias coletivas. E a gente teve recentemente, né, pela mídia, eu soube de 2 professores muito poderosos da USP que foram demitidos por processos de assédio, né? Foram exonerados, né? Então, mas isso é muito novo, isso demorou muito, no começo a gente não via saída, né? Mas eu acho que, mas também o fato da gente estar falando, que vocês estão falando, nós fizemos evento, nós não sei o quê, estamos fazendo de novo, né? Eu já vim falar uma vez aqui para vocês, agora é a segunda vez que a gente está discutindo isso, né? Tudo isso. Claro, cada evento desses acaba tendo também um certo impacto. Aí, é que às vezes o impacto não é imediato, né? É uma somatória, conforme isso vai acontecendo, a gente vai conseguindo, né? É muito importante que o movimento social, os coletivos feministas, né, consigam fazer parcerias também com centros acadêmicos, com o DCE, às vezes com o sindicato docente também, no caso da Rede Não Cala, a gente fez parcerias com a DUSP e com o Sintusp, que é o Sindicato dos Servidores, né? Isso tudo nos ajudou a fazer eventos com mais visibilidade, fizemos passeata no 8 de março. Já faz uns anos, né, gente? Porque com a pandemia, obviamente, não deu certo, né? Mas, enfim, é isso. A gente tem que, aos poucos, pressionando para que a instituição faça algumas coisas, às vezes usando os canais que já existem e outras vezes demandando, né, novas mudanças institucionais.
só para, enfim, dar um bom exemplo, né, algumas instituições já estão implementando, né, a Unicamp fez uma diretoria de direitos humanos, a Federal do Paraná fez todo um atendimento ligado à pró-reitoria de assuntos estudantis ou assuntos comunitários estudantis, que algumas federais têm. Essa pró-reitoria em algumas federais tem chefiado programas de acolhimento, né? Às vezes é uma questão de relacionar serviços, né? Eu estou vendo que tem uma pessoa que comentou que sofreu uma violência sexual aqui nos comentários. Eu ia falar para ela, a primeira coisa que eu quero é que você tenha um atendimento, um acolhimento, né? Um lugar de atendimento. No caso da USP, a gente tem um núcleo de atendimento à violência sexual, né? Que se já passou muito tempo, às vezes não. Bom, primeiro, né, gente, violência sexual nas primeiras 72 horas, por favor, se puderem, hospital, né? Um hospital que tem atendimento para violência sexual especificamente. No caso da USP, a gente tem no Hospital das Clínicas, né, um núcleo de atendimento. Mas também um apoio psicológico, né, depois disso, né, um apoio E às vezes esse apoio está também nos coletivos feministas, no centro acadêmico, né, em outros lugares em que isso possa ser debatido também. Não sei se eu respondi tudo, não. Professora, a gente tem uma outra pergunta aqui da Samantha Neves, que ela fala assim: e quando essas situações acontecem em escola de ensino médio, com meninas e meninos menores de idade e professores, quais seriam essas estratégias? A lógica muda? Então, infelizmente, na verdade, é bem comum e é muito mais grave e é mais complicado porque eles são menores de idade, exatamente, né? E como a pergunta da Samantha mostra, eu não gosto de falar violência contra as mulheres, eu gosto de falar que é violência de gênero, porque os rapazes também podem sofrer esse tipo de violência, né? Assim como pessoas trans, né? Pessoas não binárias, enfim, outras pessoas também podem sofrer esse tipo de violência, né? Eu acho que isso é muito grave, eu acho que sempre a ideia é tentar denunciar, né, e mudar isso, mas, gente, enfim, a denúncia é complicada porque para a pessoa poder denunciar, ela precisa primeiro se fortalecer, porque na denúncia ela será demandada a contar a história dela várias vezes, né, e ela tende a ser duvidada, né? As pessoas tendem a duvidar da palavra da vítima, né? Embora, assim, e muita gente é comum isso, quando uma vítima chega numa estrutura e fala, você não pode provar. Teve situações, né, em que um diretor de uma unidade, de uma universidade, falou para uma aluna, você não pode provar, mesmo quando o estupro tinha sido divulgado em fotos na turma. Tinha fotos circulando. Então, tinha prova, sim. Né? Então, às vezes essas pessoas têm provas, né? Print de internet vale como prova, gente, também, né? Mas acontece o seguinte, os processos judiciários e os processos internos, eu não sei como é que é nas escolas, mas isso pode virar uma sindicância também na escola, né? Eles tendem a duvidar da palavra da vítima. Então, a gente, para constituir essa denúncia, né? Eu sugiro sempre fazer denúncias coletivas com várias vítimas conjuntamente, porque elas se apoiam. E com apoio de fazer essa denúncia nunca sozinha, com apoio de advogada feminista, sabe? Peguem advogadas que trabalhem pro bono, peguem advogadas que atendem, às vezes, no centro acadêmico da faculdade de Direito, né? Que possam ir junto, não vá nem na delegacia da mulher, não vá sozinha para denunciar uma violência, se puder, vá com alguém que sabe usar o palavreado jurídico, porque, infelizmente, as nossas estruturas institucionais são muito conservadoras, né? E elas acabam produzindo mais violência, né? Então, enfim, é isso. Nas escolas, eu não sei totalmente como sugerir nas escolas, confesso que daí
tenho os meus limites de informação também. Professor, o Eduardo Pereira Monteiro, ele mandou 2 perguntas. Ele diz assim: professora, já vi você palestrar sobre esse assunto outras vezes em relação à USP. Eu tenho uma dúvida desde a primeira vez que eu vi você. Existe hoje no Brasil uma rede entre as universidades federais que agregue essa questão de forma universal, no ensino superior, especificamente no âmbito do ensino público? Você tem alguma perspectiva de como as universidades federais têm organizado essas estratégias? Puxa, grande pergunta, Eduardo. Eu não tenho certeza se existe alguma rede nesse sentido, mas eu imagino nas federais que tem essa pró-reitoria de assuntos estudantis, vocês têm aí? Como chama aí no FAM? Tem. Comunitários Temos sim, é a estudantis. DAEST. Agora é o Departamento de Apoio Estudantil que se tornou uma pró-reitoria. Sim, eu ia falar isso. Quando ele se torna uma pró-reitoria, é mais fácil você constituir políticas, né? Ter verba para isso, né? Ter uma sistematização. Às vezes são serviços que já existem na universidade que precisam ser integrados também, de atendimento, de acolhimento, etc. Mas eu sugeriria uma rede a partir dessa pró-reitoria de assuntos estudantis, no caso das federais, a USP não tem isso. Há uma proposta do novo reitor da USP de fazer algo parecido com isso, que seria uma pró-reitoria da diversidade ou da inclusão, eu não sei, enfim, não sei qual o nome que vai ser dado a isso, mas eu acho que seria interessante fazer uma rede a partir daí. Também acho que seria interessante fazer rede a partir dos movimentos sociais também, para demandar isso, né? Porque o que eu percebo é que há algumas instituições mais abertas, e isso vem muito, às vezes, da militância e da luta de alguns docentes e algumas docentes, né, dentro da instituição, né? Então, estou lembrando de algumas pró-reitoras que eu conheci, da Unifesp, da Federal do Paraná, que estavam, né, tentando, com muitas iniciativas voltadas para essas questões, né? E eu acho que seria ideal ter uma articulação, seria perfeito, Eduardo. Acho que seria muito importante ter uma articulação que vá além das instituições em si, seria uma grande ideia. Professora, uma última pergunta já para a gente caminhar para a finalização. A Rosângela Sá comenta: cotidiano. Meu sobrinho foi chamado de Randela na universidade pelo professor. Todos riram e ele também. Isso gerou desconforto na família e foi aí que ele percebeu que estava sofrendo o quê? Essa é a pergunta dela. Um assédio, eu acho, né? Um tipo de assédio, né? Mas o professor não pode fazer isso na universidade, né, gente? Quer dizer, eu acho que o que acontece é exatamente isso. Tinha uma série de práticas muito naturalizadas, como essa da piadinha sexual, da piadinha sobre a beleza das meninas, da piadinha sobre as meninas estão aqui para arrumar marido, por exemplo, né? Isso é uma coisa que... enfim, se seu sobrinho na hora ele riu, porque foi a única forma de autoproteção, é melhor ele rir para ele, né, até superar a situação, né, mas depois isso fica como um sofrimento, né, então eu acho que é na hora que a gente, o que eu tenho falado, né, e que eu falava com relação ao trote, por exemplo, é que assim, se de um lado aquilo parecia uma brincadeira, né, o professor fez como uma brincadeira, para o outro lado, para o aluno aquilo foi um sofrimento, então isso não é mais brincadeira, isso é uma violência, né? Então, né, isso é muito claro com o trote, né? O trote era, né, uma brincadeira que teve gente que morreu no trote, né? Então, se o trote tá gerando, né, medo, temor, não sei o quê, ameaça e violência sexual, isso não é mais trote, né? Isso não é mais uma brincadeira, isso é uma agressão, né? É isso que eu quero dizer, né? Isso vai se tornando uma agressão,
Por exemplo, né, é difícil perceber porque para gerações mais velhas, às vezes essa brincadeira era só uma brincadeira, né? Eles não percebiam como um problema, né? E agora eles veem a gente que está falando disso, ai, esse povo com excesso de direitos humanos, ai, esse povo identitário, ai, esse povo que fica ofendido com qualquer coisa, não se pode fazer mais piada. Bom, tem piada que não pode fazer mesmo na sala de aula. É isso, não pode mais, né? E se pôde antes, né? É preciso a gente se reeducar e aprender, a gente reaprende, né? Nós, como docentes, eu acho, a gente tem a obrigação de aprender com os nossos alunos, né? E nossas alunas, nossos alunos, com todos, né? A gente tem que aprender com eles, com elas, com eles, nas interações, né? Porque é isso, a sociedade está em movimento, a concepção do que é violência, do que é aceitável, vai mudando. Essa é a história dos direitos humanos. Os direitos humanos começam de um jeito e eles vão aparecendo outros direitos humanos, né? Os direitos sexuais e reprodutivos são lá do final do século XX, né? Não nasceram todos na mesma época. É um processo, né? E isso é uma coisa muito antropológica para a gente pensar, né? É um processo de percepção do que é violência, né? E mesmo na reflexão antropológica, né, a gente tem muitos autores pensando um pouco isso, né, quer dizer, é próprio de certas situações sociais a produção da violência, e a produção da violência ela é, às vezes, institucional, né, ela é, né, quando a universidade não atende bem esses casos, quando a universidade duvida da palavra de uma menina, ela está cometendo uma violência também. Né? É difícil falar nisso, mas é isso, né? Sim. Bom, estamos encaminhando para o fim. Vocês gostariam de dizer alguma coisa? Eu acho que eu vou só acrescentar uma coisa que eu fiquei pensando um pouquinho, né, dessa coisa institucionalmente, né, o que fazer, que vocês falaram, que vocês perguntaram, que eu acho que, assim, grosso modo também, né, se a instituição quer mudar, né, quer fazer alguma coisa, quer levar isso a sério, e isso está virando um problema em todas as universidades, então a gente tem denúncias, né, começou, né, muitas denúncias nos Estados Unidos, mas a gente tem muitas denúncias nas universidades brasileiras, na América Latina, agora em Portugal apareceu, na Universidade de Coimbra, etc., né, a universidade tem que, pelo menos, pensar em 3 frentes de ação. Uma frente é o acolhimento dos casos. Acolher os casos não é simplesmente transformá-los em denúncias, mas é acolher as vítimas, dar atendimento para as vítimas, médico, psicológico, quando é o caso, etc., né? Em mecanismos institucionais de apuração dos casos, né? Então, se vai fazer sindicâncias, processos administrativos, se vai ter comissão de direitos humanos, se a ouvidoria vai fazer processos, quer dizer, como é que vão encaminhar os casos institucionalmente em termos de uma investigação e punição dos agressores, porque uma agressão sexual, ela corresponde dentro da universidade a uma infração disciplinar, normalmente, porque ela está atrapalhando o andamento do estudo. A gente olha na USP as alunas que sofreram agressão sexual, você olha o histórico escolar vem aqui, ela sofreu uma agressão, ela está indo bem, ela é boa aluna, ela denuncia na universidade, a universidade não faz nada, o histórico escolar dela vai fazendo assim, as notas dela vão caindo. É quando ela sofre a segunda agressão, a agressão da própria universidade, de não ter atendido bem o caso, que a gente tem evasão escolar, que a gente tem adoecimentos, que a gente tem tentativa de suicídio, que a gente tem às vezes até suicídio na universidade, né? Então, é muito chato. E é muito chato, não, é muito grave. Chato é pouco, né? É muito grave, né? E a outra coisa que a universidade tem que fazer é ter uma proposta mesmo educativa. É isso que a gente está fazendo agora, né? Ter uma proposta de debater, de refletir, né? Educar os nossos colegas docentes daquilo que não se pode mais fazer, é tão chato, eu sei, não pode paquerar a aluna, não do jeito, né, não desse jeito, né, enfim, eu acho que
é muito complexo, é muito delicado, mas é muito grave, e eu sinto que a universidade tem que se responsabilizar também, né, pela permanência dessas alunas que sofreram agressão, né, que elas não desistam da universidade, porque o efeito mais comum que a gente tem é a desistência da universidade, né? E se houve uma coisa bonita, por exemplo, em alguns desses processos que eu acompanhei, mesmo o processo lá da Faculdade de Medicina que o menino foi absolvido e tal, é que as meninas continuaram, elas terminaram a faculdade, elas estão fazendo residência, né? Pelo menos isso aconteceu, mas isso só aconteceu porque elas tiveram apoio de docentes, apoio de colegas, né? A instituição reconheceu alguns dos seus erros, não todos, ainda não chegamos lá, mas ainda, né, eu acho que é um processo, enfim, eu acho que há políticas muito objetivas, não tão complexas assim para serem feitas, né, mas isso demanda vontade política e isso demanda enfrentar essas hierarquias institucionalizadas, porque uma parte do dilema é quase que um dilema geracional, né, quase que um dilema de gerações. Não exatamente, mas, enfim. Deixa eu, então, mandar um abraço para a Márcia, que está dizendo aqui. Márcia Calderipe, que gostou da discussão. Obrigada, Márcia, que bom que você ouviu. Bom, acho que é isso que eu queria falar para vocês. E, enfim, não sei se tem mais alguma pergunta. Mas é isso, né? Exatamente, né? Que é preciso ter coragem de enfrentar. É um tema político muito delicado. Mas é um prazer estar aqui com vocês pensando sobre isso, viu, gente? Muito obrigada pelo convite também. Os comentários só são agradecimentos. Professora Flávia? Obrigada, Tainá. Heloísa, eu quero agradecer a tua disposição, disponibilidade para estar conosco, cumprimentar a Márcia e reiterar que esse espaço, né, não é um espaço que surge agora, que é uma inovação, mas, na verdade, é a continuidade, primeiro, do desejo, né, como nós dissemos no início daquela aula inaugural de 2020, proposto pela Fátima, né, e depois continuadas em outros projetos, conduzidos desde 2020 pelo GSEX, onde temos aí Márcia e Fátima, né, e eu agora sendo acolhida recentemente com meu regresso ao FAM. Mas o que eu queria dizer, refletindo, né, e reverberando as tuas contribuições, Heloísa, acredito que essa questão que você trouxe agora no final, né, de é preciso coragem, acho que é um chamado para que a gente comece a organizar, e aí, acompanhando a transmissão, eu vejo que nós temos várias mulheres que são do programa de pós-graduação em antropologia, então eu acho que é importante que nós comecemos a, né, sair dessas conversas e comecemos a pensar e formular essas estratégias que você compartilhou conosco e que foram, não é, protagonizadas por vocês na USP. Então, eu quero provocar que no PPGás, esse não é um desejo só meu, pelo contrário, né, felizmente, que a gente comece a criar espaços para isso, né, espaços de intervenção corajosa, junto às instâncias superiores, a partir das estruturas que nós já temos, para pensar caminhos de acolhimento, né, e de respostas para essas questões que já nos interpelam muito fortemente também na nossa universidade, né? Muito obrigada a todo mundo que participou, acolher a todo mundo, né, que compartilhou as suas experiências, e, enfim. Obrigada mais uma vez, Heloísa. Foi um prazer te escutar, aprendi muito e saio bastante interpelada para pensar naquilo que a gente pode fazer juntas aqui. Obrigada. Obrigada, Tainá, né, que está concluindo aí pesquisa no tema e que vai ser uma ferramenta importante para a gente, logo mais, na sua defesa. E agradecer também, principalmente, a Larissa e a Aline, que estão nos apoiando no backstage. Tainá, é com você. Encerramos o debate de hoje. Gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade da professora Heloísa. É sempre uma honra ouvi-la. A professora Flávia,
a Aline e a Larissa, que estão no backstage da transmissão, agradecer quem assistiu e ficou até o final interagindo com a gente nesse debate. Aproveito para convidar a nos acompanhar nas nossas redes sociais e ativar os sininhos dos nossos canais. Obrigada e até mais.